Senhor presidente, companheiro Isalci Lucas, colegas senadores e senadoras, minhas senhoras, meus senhores, na semana passada fiz uma visita a Regina Duarte, secretária nacional da Cultura. Regina, que por meio de sua arte se tornou conhecida como a namoradinha do Brasil. Sua atuação nas telas perpassou gerações com seu talento e a sua dedicação. Levei a ela meu apreço e meu desejo de que seja bem-sucedida no propósito que a trouxe ao cenário político nacional e também, obviamente, para ver Roraima, nosso estado, considerado no circuito cultural do Brasil. Regina deixou um trabalho brilhante, muito bem remunerado, para assumir um desafio muito maior, em um cenário onde o setor cultural está extremamente impregnado por visões ideológicas e partidárias, que dividem e prejudicam os brasileiros e o Brasil. Creio que o presidente Jair Bolsonaro foi muito feliz ao escolher Regina Duarte para assumir a Secretaria Nacional da Cultura. Mostra como o presidente está conectado com a sociedade brasileira e empenhado em trazer o melhor para o Brasil, em todas as áreas. Encaro o aceite de Regina ao convite do presidente como uma grande contribuição em prol da cultura e do Brasil. Como grande artista, aceitou mais um grande desafio em prol das artes do Brasil. Não mediu esforços ao mudar suas atividades e prestar novos serviços ao Brasil e à sua gente. Agora, como gestora de um grande projeto na Secretaria Nacional da Cultura. Regina se propõe a trazer para o setor cultural uma pacificação, diálogo e cooperação na construção comum do setor cultural. Quer o apoio de todos os brasileiros e brasileiras para implementar as bases de um modelo cultural que promova a participação de todos, que gere riqueza, empregos e alegria. Será um aprendizado imenso para uma pessoa extremamente bem-sucedida na arte, que fazia nas telas e teatros do Brasil e do mundo, e que terá à frente os desafios e contratempos naturais da política na geração de políticas públicas que fomentem a arte e a cultura. Segundo Regina, os artistas querem se expressar e para isso precisam ver o país como um todo, cheio de cores e percepções distintas. A arte faz uma nação, não um pedaço ou percepção dela. Regina tem o desafio de dar capilaridade à arte em nosso vasto território, incentivando e fomentando ações criativas em todas as regiões, estados e municípios de nosso país, integrando artistas e regiões. O presidente Jair Bolsonaro sabe que a cultura é extremamente importante para o Brasil, em todos os seus aspectos. Sua dimensão humana, de bem-estar social, de socialização, do desenvolvimento de nossas crianças e de seu aspecto econômico-social. Por isso, foi buscar alguém com sensibilidade para lhe representar nesta área do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o ser humano se alimenta da arte. Olhe um pouco à sua volta, a sua família, seus passos, e veja como o circo, o cinema, a música, o teatro, a dança, a pintura preenchem e preencheram sua vida, dando beleza e graça à sua existência.
Mas a arte não é responsável apenas pela graça e pela beleza em nossas vidas. Sua importância na geração de empregos diretos e indiretos e seu impacto no produto interno é muitas vezes menosprezado. No entanto, a arte é uma importante fonte de geração de riqueza para nosso país e extraordinária fonte de geração de empregos diretos e indiretos. A arte, com ações de economia criativa aplicadas, é uma importante fonte de geração de riqueza para o nosso país. E mais importante ainda, fonte de geração de empregos diretos e indiretos. Essas ações respondem por parcela significativa do produto interno bruto, no Brasil e no mundo. Estimativas apresentadas no primeiro mapa da indústria da cultura e da economia criativa, em 2015, mostram que essa indústria, entre aspas, gera em todo o mundo aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, próximo a 3% do PIB mundial, mais renda que os serviços de telecomunicações em todo o mundo. Se fosse um país, a cultura seria a 7ª maior economia do mundo, à frente da Índia, da Itália, do Brasil e tantos outros países importantes. Em termos de emprego-trabalho, o levantamento indicava que a cultura e a economia criativa respondiam por cerca de 30 milhões de empregos-trabalho, mais empregos que os existentes em toda a Coreia ou na indústria automotiva da Europa, Estados Unidos e Japão juntas. Na América Latina e Caribe, a receita estimada estava em torno de 130 bilhões de dólares, com geração de 2 milhões de empregos. No Brasil, as estimativas são incipientes e pouco precisas ainda. Levantamentos feitos em 2017 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro apontavam para a renda de 171 milhões de reais e empregos em pouco mais de 100 mil para um país continental como o nosso. Nós que conhecemos nosso vasto território, sabemos que existem muito mais pessoas envolvidas em atividades culturais, artistas e na economia criativa. Senhoras e senhores senadores, estamos em um mundo em transformação. Com o aumento da automação, a substituição de trabalhos tradicionais por máquinas e sistemas digitais, a arte e a economia criativa tendem a se tornar um dos setores que mais absorvem mão de obra. Estudos sobre a contribuição da indústria e da arte e cultura na economia do Reino Unido aponta que entre 2009 e 2015, a quantidade de pessoas empregadas nesse setor da indústria cresceu 6%. Além dos empregos diretos, esse estudo mostra que para cada emprego criado diretamente na indústria da arte e da cultura, 1,77 empregos são gerados indiretamente na economia como um todo. Vejam, senhoras e senhores que nos assistem neste momento através da TV Senado, a magnitude do trabalho a ser realizado por Regina Duarte, que terá consequências que vão muito além da expressão artística e cultural do brasileiro. É fundamental nessa nova expressão de valorizar a cultura nacional. Aqui no Senado, estaremos atentos às ações da Secretaria Nacional da Cultura no estímulo à cultura e à arte e sua repercussão na economia brasileira. Estamos esperançosos e comprometidos com os planos e programas que a nova Secretaria Nacional da Cultura trará para a arte e a cultura essencialmente brasileira. A arte transforma o indivíduo e o indivíduo transforma a sociedade, mas a arte também transforma a economia.
Queremos aqui deixar o nosso registro, nossos parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, por escolher um artista tão conceituada para a Secretaria Nacional da Cultura. Parabéns a Regina Duarte por aceitar esse desafio colocado pelo presidente do país. Que você consiga trazer para a arte a pacificação, o diálogo e a cooperação que tanto apregoa. E que a maioria silenciosa dos artistas brasileiros mostre seu suporte e as suas ações. Aqui no Senado Federal, claro que poderá contar comigo e com meus pares para a implementação dessas ações de fomento da cultura e da arte no nosso país e também no meu querido estado de Roraima. Senhor presidente, eu gostaria de complementar o meu pronunciamento, primeiro, na direção contrária àqueles que, até mesmo antes de assumir esta importante função na República, a secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, já recebeu uma carga perversa de indicações contrárias à sua presença frente a essa importante pasta nesse contexto da administração brasileira. Alguns mal intencionados procuraram, nesse primeiro momento, nessa primeira quadra, criar uma relação perversa de desqualificação de uma pessoa que tem, obviamente, a simpatia de toda a população nacional. Regina Duarte está muito, mas muito longe acima de alguns que, na sua pequenez, têm procurado diminuir a sua presença à frente dessa Secretaria Nacional de Cultura. E eu diria, senhor presidente, nós estamos tomando a iniciativa de apresentar uma menção de apoio à presença desta ilustre brasileira, essa artista de uma qualidade indescritível, que é a Regina Duarte, que vem dar robustez a essa secretaria que foi sempre tão contestada. Eu gostaria até de dizer àqueles que não estão alinhados com o novo tempo, que procurem assistir a entrevista serena, cristalina, segura, competente, profissional da Regina Duarte, dada ontem no Fantástico, de um equilíbrio invejável, muitas vezes, contra aqueles que têm uma capacidade de enxergar as coisas boas do Brasil de uma forma pequena. Eu acho que na vida é assim. As pessoas têm que conviver respeitando as qualidades e os valores das outras, mesmo que esses valores e essas qualidades venham divergir na sua ideologia, no seu sentimento, mas nunca na sua inveja escondida ali nos porões da sua consciência. Portanto, eu não poderia deixar de fazer este registro aqui, dizendo que, e repito, todos que não tiveram a oportunidade de assistir de bate-pronto aquela entrevista ontem no Fantástico da Regina Duarte, questionada mesmo, pressionada mesmo, perguntas inclusive no sentido de tentar colegas seus de emissora a deixá-la numa situação, como nós dizemos, com um certo envolvimento que pudesse diminuir a grandeza daquela mulher que tanto representa para a dramaturgia brasileira. Portanto, meu caro presidente, senador Chico, desta sessão, Isalci Lucas, essa é uma manifestação que vem, não apenas
do meu sentimento, mas tenho certeza de milhares e milhares e milhares de brasileiros que têm a mesma consciência da importância que a Regina representa na composição desse governo. Concedo a palavra ao nobre senador Eduardo Girão.